Professora, há pouco tempo atrás, quando eu fazia o ensino médio, ninguém acredita que foi há pouco tempo, não sei porquê. Mas tudo Eu bem, também, há pouco... não, eu também tenho a mesma sensação, porque eu ainda tenho a impressão que eu acabei de sair para a escola. Então, Né? há pouco tempo atrás, quando eu fazia o ensino médio, eu tinha 8 disciplinas no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Eu fiz 4 vestibulares, fui aprovado em 4 vestibulares, foi um ensino normal, não me matava de estudar. Inclusive, trabalhei com o Grêmio do colégio na época, então eu dava aulas particulares, tinha uma vida social normal. Hoje, os meus alunos de 15 anos, do primeiro ano do ensino médio, têm 16 disciplinas. A minha filha tem 14, faz a oitava, ela já tem 14 disciplinas. Isso é uma loucura. Você não acha que É, é uma enxurrada de conhecimento que talvez ninguém nunca mais nem vá ter contato com aquele conhecimento? eu acho isso, na verdade, surreal. Na minha época também tinha 7, 8 disciplinas. Eu não passei em 4 vestibulares, inclusive penei muito para passar em um. Eu tinha dificuldade de aprendizagem e não sabia na época, mas eu achava injusto eu não entrar numa universidade porque eu tinha dificuldade com composição. Eu sou dislexa e isso para mim era uma desvantagem. Mas assim, eu hoje pondero muito voltar para o Brasil porque eu penso, eu não quero colocar os meus filhos num sistema de ensino que tem o Brasil. Eu acho que cria uma ansiedade muito grande nos jovens. Os jovens, novamente, eles aprendem muita teoria e pouca prática. Quando você vai para os outros países, os alunos, eles aprendem a fazer. Eles têm aula, eu lembro muito quando eu estava nos Estados Unidos, a minha filha, ela tinha aula de culinária, ela tinha aula de costura, ela tinha aula de música, de canto, de banda, e eu acho que tudo isso agrega muito mais na personalidade da pessoa do que fórmulas matemáticas, químicas, biologia. Eu acho que o ensino do Brasil não está numa boa direção. Se continuar assim, não. Não é à toa que nós temos aí um grande número de jovens com transtorno de ansiedade e depressão. Sim. E isso vai repercutir nos empresários e também na classe trabalhadora, porque esses gestores são formados com ansiedade, com depressão, com tensões nervosas, com estresse, e eles vão ser líderes, muitas vezes, carrascos que cobram demais, e também empregados de um outro lado, com muita teoria e pouca prática. Tem 2 questões que eu gostaria de acrescentar, é a questão da competitividade e do perfeccionismo, né? A escola brasileira, ela quer que a pessoa seja boa demais, né? Ela é muito competitiva, e a pessoa vai para o mercado também com essa noção de competitividade, que é totalmente contra aquilo que o mercado hoje exige. O mercado hoje quer uma pessoa que saiba trabalhar em equipe, que seja cooperativa. O mercado não quer pessoas competitivas, né? Quer pessoa que saiba cooperar. E aí vamos relembrar a deixa da palestra anterior, é que o prazer está em você formar, o prazer está em potencializar, né? E não você competir, você está sempre no topo, né? Coloquei essa imagem fazendo relembrando como é que era o ensino antigamente, né? Só Assim, lembrando que essa imagem não é da nossa época, né, professora? não, Ela é mas, anterior. mas não mudou muito. Se colocássemos aí uns uniformes azul, acho que seria quase a mesma coisa, né? Era uma foto no início do século passado, e aqui é uma foto muito atual, ainda no ensino do Brasil, que você vê que mudou a cabeleira, mas o modelo de ensino é praticamente o mesmo, né? Não houve uma mudança, na verdade, né, no ensino aí no Brasil. E aqui eu queria só fazer uma comparação. Antigamente, nós vivíamos uma sociedade que era muito linear, ela era estável, ela era previsível, né? Então, as pessoas não tinham que lidar muito com a mudança. Não era necessário ter tanta flexibilidade, nem adaptação. Você me permite, por gentileza, porque aqui na live a minha imagem está cortando. Então aqui Ok, a senhora nos escreveu, né, linear, ok. segmentado, unidimensional e previsível. As 4 Exatamente, palavras, ok? exatamente, Pronto. Agora, esse é o novo contexto que a gente está. Né? É uma sociedade que não é linear, ela está toda conectada, a gente está no mundo conectado, ela é multidisciplinar e ela é previsível. Isso aí tem a ver com a conectividade, né? Essa é a nossa realidade. Agora, pensa, uma pessoa que foi formatada numa sociedade que não mudava, uma pessoa que não estava preparada para a mudança, como é que essa pessoa, e eu faço parte dela, porque eu ainda estou viva, né? Como é que essa pessoa vai se adequar
a uma nova realidade, uma realidade que não é previsível, que não é linear. Isso requer do empresário, do professor, da família, uma capacidade muito grande de se adaptar. Nós precisamos parar para pensar que no finalzinho do século passado, até o final, as pessoas entravam num trabalho, por exemplo, aos 18, 20 anos, chegavam aos 40, aos 50, e alguns se aposentavam, como os meus pais. Por exemplo, hoje em dia isso é quase impossível. Se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, precisamos estar preparados para essa volatilidade no mercado de trabalho? Nós precisamos reinventar todos os dias, na verdade, né? E aqui eu vou deixar uma outra observação, isso não é a pessoa sair desesperada, tentando aprender todas as coisas, né? Porque a pessoa tem que ter foco. Isso foi um erro que eu cometi quando eu estava nos Estados Unidos, que eu achava que quanto mais eu soubesse, seria melhor. E na questão aqui, não é quantidade de informação que você tem que ter, mas é você ser bom em alguma coisa. Você tem que ser realmente bom naquilo que você faz. E não saber de tudo um pouco. Você tem que saber muito de uma coisa e não tudo e não ser especialista em nada, né? E a educação no Brasil, você vê, esses jovens, eles têm o quê? 12, 13 disciplinas, eles sabem um pouco, né, de cada coisa, mas quando eles saem de lá, eles não são especialistas em nada. Eu me lembro que um certo dia, na instituição em que eu trabalho, eu estava conversando com 2 vigilantes. Eu acho que eu aprendi com a minha mãe, ela gosta de conversar com todo mundo e com as pessoas mais simples. Eu ali jogando prosa com os 2 guardas, e aí passou relativamente próximo da gente, acenou para mim, não para eles, não olhou para eles e entrou. Eu disse, nossa, fulano ali é uma pessoa, tem pós-doutorado, fala uns 4 idiomas. Você sabe o que os 2 vigilantes disseram para mim? Mas não me disseram nem bom dia, professor. Não tem um pingo de educação. Aquilo me marcou, porque muitas pessoas focam tanto no currículo. Não vou dizer que é apenas o papel, porque tem todo um percurso, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. É ótimo falar vários idiomas, mas o trato humano, o lidar com pessoas, o abraçar, o dialogar e conviver. Eu vou pegar aqui um exemplo bem próximo de vocês aí, no Piauí. Eu trabalhei com muita gente, tanto nos Estados Unidos como aqui em Portugal, e para mim, eu tenho como exemplo de líder, de liderança, uma pessoa que não tinha formação nenhuma, que era o seu João Claudino. O seu João, ele não tinha formação, ele não tinha pós-doutorado, ele não tinha mestrado, ele não tinha nada disso, mas ele sabia conectar com as pessoas. Eu trabalhei na empresa dele, eu trabalhei com ele, e para mim, ele foi um grande líder, foi um grande professor. Ele estava lá, ele ouvia os seus funcionários, ele era um grande líder, ele não tinha informação, ele não tinha conhecimento, ele aprendeu tudo na prática, ele sabia fazer desde da pequena tarefa até aquela que era mais importante, então ele sabia ensinar. Eu lembro muito que no dia das festas que ele fazia no final do ano, ele não estava em casa se arrumando, esperando a festa chegar e ir para lá todo arrumado. Ele estava lá, às vezes, observando o que as pessoas estavam precisando ou não. E muitas vezes ele pegava todo o grupo, levava para almoçar. Para mim, isso é o que conta, né? Como você falou, não é o diploma, a formação sim é importante, mas a pessoa tem que tanto se profissionalizar, como também investir na personificação. A pessoa não tem que deixar de ser pessoa porque é um profissional, né? E isso acontece muito hoje. As pessoas se preocupam muito na profissionalização e esquecem que são pessoas, né? E não tratam as outras pessoas também assim. Você citou agora um exemplo muito, muito, muito interessante. No ano passado, eu fui a um evento da FCDL, Federação do Clube dos Dirigentes Lojistas, em que o vice-presidente da República atual entregou um diploma, enfim, uma honra ao mérito ao senhor João Claudino. O senhor João Claudino, para quem não sabe, ele faleceu, partiu agora há pouco tempo, nesse ano, mas o senhor João Claudino simplesmente começou do nada e chegou, durante os últimos 30 anos, a ser o maior bilionário, um dos maiores bilionários do Brasil. Um empresário aí que atua em vários segmentos, líder no mercado, ainda hoje o seu grupo é assim, um líder de ponta. Realmente é um exemplo muito bom. Muito obrigado por esse exemplo. E essa imagem, professora Fabiana? Eu queria que, vamos falar também de coisa boa, né?
eu queria trazer um pouco o que está sendo feito ao redor do mundo, né, a nível da educação. E eu peguei um exemplo do que está sendo feito aí no Brasil. Essa sala de aula é a sala de aula do Tiago Matos, ele é o cofundador do Aerolito e Perestroika. Quem quiser conhecer, é só entrar, googlar, né, na internet. Aerolito e Perestroika. Esse é o estilo de aula que ele dá. Ele acredita muito no ensino investido, no entretenimento, na gamificação. Ele é um exemplo de como se aplica a tecnologia a um ambiente educativo. Ele acredita que o mais importante é você conectar com o aluno, é você fazer da educação um ambiente de aprendizagem ativa. O grande desafio do ensino à distância é essa questão da conexão. Como é que você vai conectar com o aluno que você não vê? Né? Como é que você vai manter o aluno motivado? Inclusive, uma das reclamações que eu mais recebo hoje em dia dos alunos é eu não consigo me colocar dentro da sala online, né? Porque a cabeça às vezes fica vagando, principalmente as crianças que têm déficit de atenção, hiperatividade, dificuldade de concentração. O que é que esse professor faz? Quando a pessoa se inscreve no curso dele, ele começa a mandar para essa pessoa coisas para casa dela. Mandou uma caixa, por exemplo, com um enigma lá dentro. O aluno, para poder passar para as outras etapas, tem que abrir a caixa, responder as respostas e pronto. Ele é uma forma que ele encontrou de conectar. O aluno, o ensino é online, mas ele está tentando encontrar maneiras de fazer com que o aluno sinta que ele não é só um número, ele é um aluno, entendeu? Essa é uma outra exemplo de aula dele, ele usa muito os jogos na sala de aula, né? As aulas dele são bem dinâmicas, é um exemplo. Quando a gente fala aplicar a tecnologia na educação, a pessoa sempre pensa no computador, plataforma, pensa na parte tecnológica, né? Mas quando a gente fala tecnologia aplicada ao ensino, a gente associa a aprendizagem ativa. E a aprendizagem ativa é você colocar o aluno no centro e você tentar fazer com que o aluno construa seu próprio conhecimento. E ele utiliza muito os jogos, não são jogos, você pode usar jogos eletrônicos, mas você pode usar os jogos que você tem, entendeu? E ele aí é um exemplo de uma coisa que não é eletrônica, mas que ele está utilizando também, agregando na sala dele um elemento novo. Muito interessante, professora Fabiana. Se você me permite, eu tive uma aluna chamada Renata Lourdes. Hoje a Renata, ela representa o empreendimento Monge e o Executivo. Ela foi à Disney fazer um treinamento para aprender com eles como que o lúdico pode ser utilizado para a área de RH, para a área de recursos humanos, porque ela é uma facilitadora. Ela trabalha com treinamento e capacitação de pessoas. E quando ela trouxe isso que ela aprendeu na Disney para os ambientes, as salas de aula dos seus clientes, ela disse: professor José, eu percebi uma melhora incrível desse engajamento que você está citando nesse exemplo. Eu vou trazer isso para o mundo, vou trazer esse exemplo do mundo empresarial, porque no mundo educativo a gente fala que a gente conhece uma criança quando observa ela brincar. E no mundo empresarial, você também conhece o adulto quando coloca ele para jogar. Então, tem muitas empresas que o processo de recrutamento são através de jogos. Colocam desafios e jogos, eles observam como é que é o trabalho da equipe, qual é a estratégia de pensamento, qual é a organização. Então, tem gente que se prepara a roupa, prepara o que vai falar, a comunicação não verbal, e quando chega lá, eles colocam a pessoa para poder montar Legos. Né? Então, essa é uma forma eficaz de se perceber como é que a pessoa se comporta, como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa interage. Então, é importante agregar o lúdico, não só na aprendizagem dentro da escola, mas também fora do ambiente educativo, principalmente no ambiente corporativo. Esse é o complemento daquela caixinha que o Tiago usa, ele manda para os alunos, né, desafios, eles vão recebendo até o final do curso. Muito bacana. Esse aqui é um exemplo do que é o professor do futuro, né? Um estilo de aula investida. Quero fazer uma comparação com o professor do futuro, que as pessoas hoje imaginam, idealizam, e agora vamos ver como é que é a realidade em alguns países, né? Porque, assim, já se previa no século passado que o ensino tradicional estava destinado à morte, né? E aquilo que foi prescrito era uma coisa, mas o que foi viável era outra, né? E essa realidade continua. Existe hoje um grande movimento para poder modificar o modelo de ensino, né, de aprendizagem, mas existe ainda uma
uma realidade dura em alguns países, né? Incluindo também o Brasil. Em alguns lugares, o professor ainda é um professor tradicional, e isso não significa que o aluno não esteja recebendo conteúdo, né? É importante a gente pensar, quando se fala em educação, que quando você não tem a parte tecnológica, você não tem um computador, você não tem uma plataforma digital, você não tem jogos, você tem aquilo que é mais importante, você tem o aluno. E é nele que você tem que focalizar. E você tem que procurar maneiras de conectar e de fazer com que aquele aluno construa o conhecimento mesmo sem computador.